Fala pessoal, bem-vindos ao Rendezvous na França. Eu sou o Mauro e hoje a gente vai começar uma série de vídeos que eu tava com muita vontade de fazer, que é sobre investimentos, tá? Porque quem nunca teve, né, a dúvida se compensa investir aqui na França ou enviar o dinheiro para o Brasil e investir no Brasil, quais os tipos de investimentos que existem aqui. Então hoje a gente vai começar com o principal, que é o Livret A, que aí é o tipo de investimento que está presente em mais de 80% das residências francesas, e a gente vai abordar tópico por tópico quem pode abrir a conta, quanto que rende, como que faz, e no fim do vídeo a gente vai ver esse comparativo do Brasil com a França, se realmente compensa. E isso aí, fica. Bom, então o que é o Livre A? Pelo próprio nome dá pra ver que tem uma relação aí com caderneta. Então, como se fosse a caderneta de poupança do Brasil, tá? Ela tem mais de 200 anos, ela foi criada em 1800 e pouquinho. E por que chamava Livre? Porque era realmente um caderninho que você anotava tudo que você recebia, tudo que você retirava do banco, tá? E os principais pontos são dois. O primeiro, que a taxa de juros ela é definida pelo governo, e o segundo, que é muito bom, que não tem impostos sobre os rendimentos. Então, o Livre A, ele tem um risco baixíssimo, é como se fosse a renda fixa do Brasil, ou seja, você põe o dinheiro lá e você tem certeza, 99,9%, que você vai ter o rendimento que está prometido aí quando você investiu, tá? Por quê? Ah, não vou ter investimento só se a França acabar, só se acontecer alguma coisa que vai, tipo, mudar a economia mundial. Porque, como o próprio governo que coloca as taxas, você vai ter certeza aí que você vai receber. Beleza, então você já viu que o Livre A é uma boa opção porque não tem imposto e porque é super seguro. Então quem que pode abrir o Livre A? Basicamente todo mundo, uma ótima notícia aí. Então não tem restrição de idade, não tem restrição de nacionalidade, você que é brasileiro aí você pode abrir, e também não tem a obrigatoriedade de ter residência fiscal aqui na França. Então você, por exemplo, pode morar no Brasil e ter um banco aqui na França e ter um Livre A aí rendendo, tá? E o Livre A também ele é conhecido porque quando você é criança, o seu pai já abre uma conta Livre A para você e vai depositando um pouquinho cada mês. Então, no fim aí, quando você tem 18 anos, você já tem uma boa soma. Então, ele é o meio de investimento aí aqui na França mais conhecido. E como eu disse no começo do vídeo, mais de 80% das famílias têm o Livre A e investem nele. E como você faz para abrir um Livre A? Você tem que ter uma conta em um banco francês, tanto físico ou quanto digital. Só que aí fica um pulo do gato, né? Eu falei antes aí quem pode abrir, qualquer pessoa, tal, que não tem residência fiscal na França, etc. Só que para você abrir, você precisa de um banco francês. Então, logicamente, você vai ter a necessidade de ter um comprovante de residência francês e um documento aí que pode ser um passaporte, por exemplo. Então, apesar de você não precisar ter a residência fiscal, ou seja, pagar o imposto aqui na França, você tem que ter um banco francês, tá? Então você pode morar no Brasil tranquilamente, mas tem que ter um banco francês para o Livre A estar vinculado a esse banco, entendeu? Aqui em casa, pessoal, a gente tem o banco Hello Bank, que é um banco digital, e a gente tem o nosso Livre A nesse banco. E como que faz para abrir num banco digital, por exemplo? É só você procurar uma aba escrito Épargne, que é poupança, daí lá vai ter todas as opções de tipos de investimento. Daí tem a opção Livre A. Deve ser a primeira opção, que é a mais conhecida, né? Daí você clica, você preenche os dados que o banco vai pedir, e depois de 1 ou 2 dias úteis, eles abrem a conta para você vinculada à sua conta corrente, tá bom? Então, eu super indico o Livre A do Hello Bank, ele super funcionou para mim, abriu rápido, eu tive dúvidas, mandei no chat, eles responderam. E o Hello Bank, pessoal, tá com uma super promoção de tempo limitado, que ela oferece 80 euros aí para quem fazer a abertura de uma nova conta. Só que para você abrir essa nova conta e obter esses 80 euros, você precisa de um link que a gente vai te enviar. Então, para isso, você pode entrar no direct do Instagram da Rendezvous na França, mandar pra gente seu e-mail, e a Ju vai ajudar vocês passo a passo de como abrir, quais documentos anexar. E se você não tiver Instagram, também tem um e-mail aqui que você pode mandar pra gente pedindo o link. E mais duas informações importantes sobre a abertura do Livre A é que ele é gratuito, você pode abrir ele gratuitamente, só que o primeiro depósito que você fazer tem que ser no mínimo de 10 euros. E, importantíssimo, você só pode ter um Livre A por pessoa. Então você pode pensar, vou ter um Livre A por banco, tal, tal, tal. Não, é impossível, é só um Livre A por pessoa, independente do banco. Então bora para a parte mais importante aí, que é quanto que rende o Livre A. Atualmente o Livre A ele rende 3% ao ano, sem impostos. Então vamos fazer um exemplo. Você depositou milão, e depois de um ano você vai ter 1.030. 30 é 3% de 1.000, tá? Sem imposto. E o Livre A, então, como eu disse, é como se fosse uma caderneta de poupança. Então você pode ir alimentando ele quando você quiser. Todo mês, ou cada 2 semanas, ou a cada um ano, depende aí. O Livre A ele não tem obrigação de você fazer a alimentação dele, depositar nele a cada X dias, X meses, tá? Você faz quando você quiser. Ele assegura que rende 3% ao ano, livre de imposto, tá bom? E, importantíssimo, esse rendimento ele só vem no dia 31 de dezembro. Então vamos supor, você investiu hoje, a gente está em abril. Você só vai ter o rendimento disso que você investiu em abril, dia 31 de dezembro, tá? E assim por diante. A cada ano você só vai receber no dia 31 de dezembro. Então você não vai receber o rendimento proporcional aí a cada mês, como por exemplo lá no Nubank. No Nubank, se você deixar o dinheiro na caixinha, você vai ver aí ele aumentando todo mês um pouquinho.
Só que aqui no Livre A não, é só depois de um ano. E um ponto negativo aí do Livre A é que ele tem um teto, um plafond que a gente chama aqui na França, que é um limite que você pode ter de dinheiro nele, que é de 22.950 euros. Isso significa que chegou esse valor, você não pode mais alimentar o seu Livre A, não pode mais pôr dinheiro nele. Mas o dinheiro que está lá já existente, ele pode continuar rendendo indefinidamente. Então pode ter bem mais de 22.950 no seu Livre A, mas é a partir dos rendimentos, dos juros aí que vão estar rendendo a cada ano. Mas você não pode mais aplicar o dinheiro nele a partir de 22.950. E o Livre A, então, como eu já disse também, ele não tem nenhuma taxa de abertura, nem de fechamento, nem de manutenção. Tem zero taxas e você também não tem obrigatoriedade de fazer um depósito a cada X dias, X meses, por exemplo. E agora os melhores dias para você fazer o depósito ou para você sacar. O Livre A, ele calcula os juros 2 vezes ao mês, no dia 1º e no dia 16 de cada mês, tá? Então, qual que é o melhor dia para você depositar, para você alimentar ele? É o dia anterior ao dia que ele vai render. Então, se ele rende todo dia 1, dia 16, o último dia que você pode depositar seria o dia 31 ou o dia 15, o dia anterior. E para o saque também é mais ou menos o inverso. Se ele rende dia 1 e dia 16, você vai sacar ou o dia 1 e dia 16, que é o dia que ele já rendeu, ou o dia posterior a isso. Agora, pessoal, a Ju vai colocar para vocês na tela aí um gráfico comparando a inflação com o Livre A. Primeiro, aí, para quem não sabe o que é inflação. Inflação basicamente é o quê? É a perda de poder de compra do dinheiro. Então vamos supor, hoje você tem 100 euros e daqui a 10 anos você vai ter 100 euros. Os 100 euros de hoje daqui a 10 anos vai ser 100 euros, vai ser o mesmo valor. Só que o que você consegue comprar hoje com 100 euros vai ser bem maior do que o que você consegue comprar daqui a 10 anos com 100 euros. Ou seja, o dinheiro tende a perder o valor dele. Um exemplo clássico disso aí é comprar Coca-Cola. Quando você era moleque e tinha 10 anos, uma latinha de Coca-Cola custava menos de R$ 1. Hoje, você vai comprar uma latinha de Coca-Cola, você que foi no Brasil, tá quanto? Cincão? Quatrão? Sei lá, por aí. Então, é isso aí, o dinheiro perde valor. Então, numericamente, ele pode ser o mesmo. 100 euros aqui, 100 euros daqui a 10 anos. Só que daqui a 10 anos, esses 100 euros vai comprar bem menos coisa, tá bom? Então, isso aqui, a inflação, ela é mais ou menos o parâmetro para o governo definir a taxa do Livre A. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o Livre A ele é definido pelo governo? Então, ele tende a compensar a inflação aí com o Livre A. Se vocês verem no gráfico aí em vermelho de 2021 até o começo desse ano, a inflação estava bem alta, que tá em vermelho aí. Ou seja, a inflação estava superior ao rendimento do Livre A. Então, mesmo se você deixasse o seu dinheiro parado no Livre A, mesmo que ele rendesse 3%, como a inflação estava maior, estava aí perto de 6%, você ia ter um rendimento negativo de 3%, ou seja, o seu dinheiro, mesmo parado lá, ia perder valor. Porém, uma boa notícia, em fevereiro aí de 2024, a inflação caiu para baixo do valor do Livre A. Então, o Livre A ainda está em 3% e a inflação está em torno de 2%. Então, aí a gente está ganhando da inflação, a gente está com rendimento positivo, tá? Então, aí só para vocês terem esse conhecimento aí, no gráfico, tudo que é em verde é quando o Livre A estava melhor que a inflação, e tudo que é em vermelho é quando a inflação estava superior ao Livre A e você estava perdendo dinheiro. Pessoal, então concluindo agora sobre o Livre A, ele é um investimento bom porque ele é seguro, ele tem 0% de juros e o inconveniente dele é que ele tem um teto de 22.950 e que o rendimento dele, apesar de ser 3% e atualmente está batendo a inflação, ele é pequeno ainda. Ao meu ver, pessoalmente, eu acho que o investimento aí seria bom se tivesse pelo menos de 7 a 10% ao ano. Então dá para ver aí que tem investimentos aí que existem, que a gente vai falar nos próximos vídeos, que rendem pelo menos o dobro do Livre A, tá ok? E pessoalmente, o que eu usaria o Livre A? Primeiro, você tem que ter a noção de duas palavras: investir e poupar. Investir é quando você coloca o seu dinheiro lá, para você não mexer mais nesse dinheiro. Ele vai ficar lá determinado tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, quanto mais tempo melhor, para você ter aí o proveito aí dos juros compostos, né, dos rendimentos que vai ter a longo prazo. Diferentemente do poupar. O poupar é você economizar para uma determinada compra, um determinado tema a curto prazo. Por exemplo, eu vou fazer uma grande viagem, então eu vou poupar para essa viagem. Vou comprar um celular caro, vou poupar para comprar um celular. O que a gente usa aqui em casa, o Livre A, é para reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Vamos supor, o seu custo de vida atual é de 2.000 euros. Vamos supor que aconteceu uma catástrofe na sua família, sua esposa morreu, alguém morreu, ou você perdeu o emprego, tal, você perdeu sua fonte de renda. Você tem que ter na sua reserva de emergência pelo menos 3 meses a 6 meses do seu custo de vida. Então, se você tinha um custo de vida de 2.000 euros, você tem que ter na sua reserva de emergência 3 vezes isso, no mínimo, ou seja, 6.000 euros, até 6 vezes esse valor, ou seja, 12.000 euros, para você estar tranquilo, entendeu? Então, para quem ainda não tem reserva de emergência, a nossa sugestão é, primeiro, monte sua reserva de emergência, poupe, tá? Num Livre A, por exemplo, esse valor, para você ficar tranquilo mentalmente.
Ô, agora eu tô tranquilo, se acontecer alguma coisa, eu tô de boa aí por pelo menos 3 meses pra achar um novo emprego ou pra dar um jeito. Você estando tranquilo mentalmente na reserva de emergência, você vai poder começar a investir a longo prazo, ou seja, você vai começar a investir em coisas que tenham maior rendimento, melhor que o livre A, para você ter aí ao longo prazo um ganho maior. E por último, para finalizar o vídeo, a questão aí que todo mundo estava esperando, se compensa investir no Brasil ou na França. A resposta é depende. Você quer morar na França para sempre ou você quer voltar para o Brasil? Se você quer voltar para o Brasil, é interessante você investir lá um pouquinho também. Por quê? Porque, não sei, você quer comprar um imóvel lá, você quer... Bom, a sua vida vai ser lá, entendeu? No futuro. Agora, para quem quer morar aqui no Brasil, aqui na França, eu já não sei se compensa muito, entendeu? Porque, por exemplo, eu e a Ju, a gente não quer voltar pro Brasil, a gente quer morar aqui. Então, nossa mente tá aqui. A gente tá pensando só em euro, tá ok? Então, eu fiz um comparativo, um caso fictício de um investimento aí de R$ 1.000 e de 1.000 euros para ver qual compensa mais. Primeiro no Brasil, R$ 1.000 com uma taxa aí de rendimento de 11% ao ano, que é mais ou menos a taxa Selic aí, que é a taxa de juros básica do governo. Depois de um ano, você vai ter R$ 110 de rendimento, tá? Enquanto na França, você investiu 1.000 euros no livre A, aqui nesse caso de exemplo, ele vai render 3% ao ano. Ou seja, em um ano, você vai ter 30 euros de rendimento. Se comparando assim 30 euros com 110, é uma disparidade grande, né? Só que você tem que fazer atenção no seguinte quesito: tem a taxa de conversão. Atualmente, 1 euro vale R$ 5,47. Então, se eu pego 30 euros e converto em real, vai dar R$ 164. Mais do que os R$ 110 que rendeu aí no primeiro caso. Então, vocês sempre têm que ter atenção no fato de serem duas moedas diferentes. Apesar que no Brasil a taxa de juros, a taxa de rendimento é bem maior que aqui na França, o euro é uma moeda bem maior que o real, bem mais forte que o real, que a longo prazo ela tende a se valorizar bem mais em relação ao real. Por quê? Porque aqui na França, por ela estar na União Europeia, por ser um país aí mais consolidado, a taxa de inflação ela tende a ser mais baixa do que o Brasil, que é um país emergente, está em crescimento, tá? Então é muito mais seguro você investir aqui, que é uma moeda muito mais forte, do que você investir no Brasil, que é uma moeda ainda que está em crescimento, tá? Então essa é a nossa dica, esse é o nosso ponto de vista. Então depende do seu objetivo aí a longo prazo, mas é interessante você investir na França sim, por causa que o euro é uma moeda muito mais forte. Não esquece de curtir o vídeo para você consultar ali depois. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre investimentos. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link do governo já explicando todos os tipos de investimento aqui na França, caso você já tenha interesse em começar a olhar. A gente gravou um vídeo recentemente sobre o custo de vida de um casal aqui na França, então clica aqui para assistir. E não perca aí os próximos vídeos do canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau!